Bem, vamos hoje, tá, analisar algumas questões de geografia sobre a dinâmica do espaço rural, certo? Então, nesse início, a gente vai trabalhar, né, essas questões que estão ligadas aos conteúdos, né, que vocês que está programado, né, para o ano letivo de vocês. Então, nessa primeira questão, ela vai trazer, vamos ver o que ela traz. A agricultura é uma atividade que envolve a produção de alimentos em íntima relação com capital, terras e mão de obra. Existem três fatores ligados à produção agrícola: o fator físico, o solo e o clima, né? O fator humano, correspondente à mão de obra em seu desenvolvimento, e o fator econômico, refere-se ao valor da terra e ao nível de tecnologias aplicadas na produção. A agricultura é considerada um elemento de grande importância na história da sociedade humana. Em relação a essa temática, podemos afirmar que, o que a gente pode afirmar entre as afirmativas abaixo? O plantation visa o mercado interno. Então, aqui eu já cancelo, né? Eu já nem vou olhar muita coisa aqui, ó, porque o plantation ele não vai visar o mercado interno, tá? É o externo. É uma monocultura grandes latifúndios, aí beleza. Ocorrendo principalmente em países que foram colônias de povoamento, utilizando mão de obra escrava substituída pela do imigrante. Quer dizer, não é bem assim também, né, gente? Então, letra B. A agricultura de subsistência ou itinerante é voltada para o investimento do mercado externo. Nada de mercado externo, é o mercado interno. Então, essa daqui também eu já posso, tá? Eu já posso colocar de fora, eu já posso cancelar. Ó, uso mão de obra familiar, né? Aí ela vai. Então, a gente tem que se ligar em algumas questões como essa, porque ela traz uma informação falsa, né, inicialmente, e depois ela começa a ter uma informação que está ligada à questão, porém ela se contradiz, né? O início, ela, por exemplo, ela está aqui falando que a subsistência é um abastecimento do mercado externo, mas depois ela pode colocar alguma verdade sobre a agricultura de subsistência. Então, se ligar nessas questões. Ou ela pode começar falando a verdade e aqui começar a mentir. Por isso que tem que prestar bem atenção nessas questões, tá? Para não cair, né, nas cascas de banana aí. Letra C. A agricultura de jardinagem possui meticulosas técnicas, buscando alta produção e produtividade em pequenas e médias propriedades com o predomínio da risicultura, né? Essa letra C, tá bom, gente? É a letra correta, né? Então, quando a gente vai falar da agricultura de jardinagem, né, a gente vai ver que existem técnicas interessantes, a alta produção, né, e no caso, em pequenas e médias propriedades, tá certo? Então, a letra C é a correta. Vamos ver a D. A agropecuária é uma das bases da economia dos países desenvolvidos, desde o período da colonização. Então, não é, gente, agropecuária não é. E ainda coloca, né, base da economia e ainda mais desde o período da colonização dos países desenvolvidos. Então, aqui a gente já descarta, tá? Evoluindo da monocultura para a diversificação da produção. Aí, ó, ele já traz uma informação aí interessante que a gente já pode ficar com a pulga atrás da orelha. Mas preste atenção na informação que ele está dando, se o complemento é verdadeiro ou é falso, tá? Aqui, ó, tem sentido aqui, ó, evoluindo da monocultura para a diversificação. Mas só que aqui ele está dizendo, ó, que a agropecuária é uma das bases da economia dos países
desde o período da colonização. Então, não é. Tá? Letra E. Os problemas da agricultura brasileira têm relação com o sistema de transporte, 60% ferroviário, e com as áreas de armazenamento, uma vez que apenas 71% das fazendas têm essa capacidade de transporte e a distribuição de terras é desigual. 9% da população ocupa 50% da terra. Vê, aí ó, a gente tem que observar o seguinte: o nosso transporte é 60% ferroviário. Então, aqui já é algo questionável, né, gente? Não tem tantas ferrovias assim, tá? Então, e áreas de armazenamento, ó, apenas 71% tem essa capacidade. Quer dizer, de transporte e distribuição de terras. Então, só que a gente já vê, a gente já pode questionar a questão. Tá? A gente inicia, logo no início já podemos questionar, 70% ferroviária não é bem assim, tá certo? Não é assim no caso. Então, essa informação já faz a gente ver que realmente a letra certa é a letra C, certo? Aí, ó, leia o texto. Vamos ver aqui. Uma das principais diferenças entre esses dois espaços está, assim, nas práticas socioeconômicas. O primeiro engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária. Ao passo, o segundo costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, indústria e produção de energia, e terciário, comércio e serviços. Os aspectos dos espaços geográficos a que se refere o texto são, respectivamente. Então, ó, gente, o que é? Ó, está falando o quê? Dois espaços socioeconômicos. O primeiro engloba atividades do setor primário. O setor primário é o quê? Extrativismo, agricultura e a pecuária. Então, a gente está falando do espaço rural, né? Então, vamos procurar aqui, rural. Onde é que tem rural? Eita, rural. Tá vendo? Ao passo que o segundo costuma atividades vinculadas ao setor secundário, indústria e produção de energia. E o terciário, ó, comércio e serviços. Então, esse daqui está ligado ao espaço o quê? Urbano, não é periferia, não favela, aglomerado, é na área urbana. Então, a letra certa vai ser essa daqui, ó, letra B. Então, a gente pode ter, tanto no SSA como no Enem, a gente pode ter questões um pouco mais trabalhadas, né, como a primeira questão, e a gente vai ver questões como essa aqui, simples. Né? Analisou o texto e fez a comparação. Ele dá aqui a resposta. Né? Algumas pessoas vão ter dificuldades, né, em questões fáceis como essa. Mas outras vão se beneficiar, porque ele está dando a resposta no próprio texto da questão. Só é você interpretar que você vai chegar aqui e vai marcar a afirmativa correta. Não vai ter muito o que fazer. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daí, a lá, né, bem parecida, né, com as questões justamente do SSA. A respeito das relações de trabalho na agropecuária brasileira, são feitas as afirmações. Então, a gente vai analisar, ó, as corretas. Eu poderia pedir aqui, ó, as incorretas, mas ele quer no caso, as corretas. Então, vamos ver aí, ó, do trabalho agropecuário. Apesar da situação perdurar há muitas décadas, os trabalhadores migrantes são contratados temporariamente para período de colheita. E até hoje não existe uma regulamentação adequada para o trabalho temporário. Então, ó, essa afirmativa aqui, gente, ela está totalmente correta. Quantos trabalhadores migrantes
são contratados temporariamente, né, para o período de colheita. E aí a gente tem questão. Hoje a gente tem ainda muitas brechas na regulamentação, né, de adequação para esse tipo de trabalho. Então, a afirmativa 1 está correta, tá certo? Vamos ver a afirmação 2. A especialização e a concentração produtiva estão discriminados à força do trabalho rural. A nova configuração da estrutura produtiva rural está contribuindo para aumentar a utilização da força de trabalho rural. Ou seja, há uma situação de pleno emprego no campo. Gente, tá vendo como ela está se contradizendo, se equivocando? Ó, situação de pleno emprego no campo. Como assim? Não está tendo pleno emprego no campo, tá certo? Não tem, até porque as máquinas tomaram boa parte desses empregos. Então, a gente não pode. O que tem garantido a melhoria sensível das condições de vida do trabalhador rural. Garantida a melhoria sensível das condições de vida. Não tem garantido, pessoal, a melhoria sensível das condições de vida, porque o pleno emprego não existe no campo. Por isso que a gente vai ter processo que a gente chama de êxodo rural. A população que está no interior, na zona rural, vai vai ficar dependente da falta de emprego, a máquina vai tomar seu local, o trabalho existente não vai ter uma renda legal, então eles acabam vindo para a zona urbana, certo? Afirmação 3. A modernização tecnológica da agropecuária brasileira expandiu-se para todo o processo produtivo, resultando em crescente profissionalização do setor. Surgem novas atividades, muitas das quais vinculadas à produção, mas exercidas na zona urbana. Então, ó, a 3 está correta. Por quê? Ó? Porque ele fala da modernização tecnológica na agropecuária e foi se expandido pelo processo produtivo, crescente profissionalização do setor, novas atividades, muitas das quais vinculadas à produção, né? Mas exercidas na zona urbana. Então, aqui, ó, 1 e 3 estão corretas, a letra E é a nossa questão, ok? Veja, eu trouxe essa questão que eu achei interessante, e isso aqui, com certeza, tanto no Enem como no SSA, costumam cair, tá? Algum tipo de imagem com gráfico, com algumas informações, e depois, ó, ele vai pedir o quê? Qual é a informação correta com relação às asserções? É correto afirmar o quê? Aí, 1 e 2. Vamos analisar logo o gráfico, tá? Agricultura familiar por região. Distribuição do número de estabelecimentos da agricultura familiar por região. Então, ó, região 1, 2, região 3, região 4 e região 5. Vejam só, região 1 é o Nordeste. Veja que Nordeste aqui, ó, está com 50%. Região 2 é o Sul. Ó, o Sul, 19%. Região 3 é o que? O Sudeste. Região 4 é o Norte. E região 5 é o Centro-Oeste. Veja o Centro-Oeste. Né? Do número de estabelecimento da agricultura familiar. Isso aqui é familiar. Quando a gente vai para o estabelecimento né, o outro gráfico aqui, que ele está falando distribuição da área, aqui a gente está falando número de estabelecimento, aqui é área, ó, dos estabelecimentos da agricultura familiar por região. Vamos ver a área. O Nordeste, ó, fica com a maior parte, 35%. O Sul fica com 16%.
O Sudeste fica com 16, né? O Norte fica com 21 e o Centro-Oeste fica com 5%. Avalie as seções abaixo a partir da análise dos gráficos apresentados e sobre a agropecuária familiar no Brasil. Primeira afirmativa. O Nordeste brasileiro é a região que apresenta os maiores valores nos dois gráficos. Né? Apresenta, ó, deixa eu ver, será que é? Ó, região qual? A região, cadê? O Nordeste brasileiro é a região que apresenta os maiores valores nos dois gráficos. Opa, olha, Nordeste, 35, 50. Então, se a gente for analisar, isso aqui é verdade. Até aqui está verdade, verdadeiro. E a região Centro-Oeste, os menores valores. Centro-Oeste, vamos ver, Centro-Oeste é o 5, né? Ó, só veja só. O 5, 12%. Aqui, ó, que está o menor. E o 5, 5%, que também é o menor daqui. Então, ó, essa afirmação está verdadeira. Ela é verdadeira. Aí ele fala, por quê? Enquanto a região Nordeste atende principalmente o mercado interno, e isso é uma verdade, ela atende um mercado interno, a região Centro-Oeste atende à grande demanda do agronegócio e o capital externo. Realmente, o agronegócio ele atende ao capital externo. Então, 1 e 2, elas estão corretíssimas. Tá? Aí a gente vai para a próxima. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Não. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira? Também não. As duas são verdadeiras e a segunda explica corretamente a primeira. Olha, opa, as duas são verdadeiras. Vamos ver a letra D. As duas são verdadeiras, mas a segunda não explica corretamente a primeira. Então, ela explica assim. E a segunda explica corretamente a primeira. Então, a letra C explica assim. Certo? Então, a letra certa é a letra C. Vamos para mais uma. Vamos ver aqui. Ó. A característica fundamental é que ele não é mais somente um agricultor ou um pecuarista. Ele combina atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas dentro ou fora do seu estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais, urbano e industriais, como nas novas atitudes que vêm se desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços pessoais. Essa nova forma de organização social do trabalho é denominado o quê? Agricultura, né? E a relação ó, com a questão urbano-industrial, a gente vai ver ó, que está ligado ao agronegócio. Tá? Né? É o agronegócio. Gente. Então, a partir do momento que a gente faz a análise do texto inicial, né? E observa que ele está de uma forma onde ele está pedindo o contexto com o qual ele se identifica, a gente vai ver ó, que ele está falando da questão urbana, da questão rural e da agricultura. Tá? E a questão do urbano e industrial, do desenvolvimento dos ramos tradicionais, né? Urbanos e industriais. Então, a gente chama de agronegócio, certo? Então, a gente vai ver o cooperativismo, vai ser um grupo, né? Que vai cooperar, um vai contribuir, um vai ajudar, vai desenvolver né, elementos importantes para o desenvolvimento de uma comunidade. A parceria, né? Que também
vai estar ligado a um processo, né, de troca ou de justamente de compartilhar, de crescimento e de associação. Também a questão da grilagem, a questão dos grileiros, né, que constantemente esse processo tem atrapalhado, né, ou trazido de forma negativa, né, justamente grandes propriedades de terra, com alguns hectares, que de forma corrupta tem feito com que pessoas que não têm direito à terra, né, tenham justamente um acesso, né, a esses hectares de terra. Então é bem complexo essa questão da grilagem, né? Alguns perguntam, professor, mas o que tem a ver a grilagem, né? São papéis, né? São documentos que são criados de forma corrupta, né? São colocados dentro de uma, como é que eu posso dizer para vocês, de uma gaveta com alguns grilos, né? E esses grilos, com o passar do tempo, eles deterioram o papel, que dá uma aparência de velho, e depois ele é utilizado para que seja, né, dado a ele o acesso ou a propriedade a determinada terra, né? Então a grilagem acontece, né, principalmente quando a gente vai falar da região norte, tá? Aí a gente tem a terceirização de serviços, né? Que justamente são empresas que começam a trabalhar em determinados setores, né? Empresas ficam responsáveis, né, por setores estratégicos de uma empresa estatal, por exemplo, tá certo? Então, e daí elas ficam responsáveis, tiram toda a responsabilização da empresa em si, ou da estatal. Então, ó, a letra B, agronegócio. Um aviso para vocês. Gente, as atividades do livro de vocês, eu vou utilizar como pontuação, tá certo? Então, é importante que vocês tenham, né, tenham feito, estejam fazendo as atividades. A gente vai dar uma, eu particularmente, vou dar uma pontuação especial para quem está com as atividades em dia, quem está fazendo as atividades. Tá? Por isso que é importante, gente, vocês continuarem, por quê? Continuarem estudando. A gente vai ter SSA, né? Aí a gente vai ter Enem, entre outros fatores, para a gente se preparar e justamente não ficar na dependência, né, de depois ficar esperando se alguém desistir ou não, para que realmente a gente venha, né, conseguir essa vaga. E no final, gostaria de agradecer a todos, tá? Aos participantes e dizer que estamos, se Deus quiser, vamos voltar o quanto antes, tá certo? Obrigado a todos, se cuidem.